Olá, aventureiros! Antes de mergulharmos nas profundezas da nossa narrativa de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização de nossas lendas e contos. Hoje falaremos sobre A Última Canção dos Ancientes, o legado dos bardos que mudaram o destino. Preparem-se para uma jornada onde a música molda realidades e os bardos se tornam mais do que apenas contadores de histórias, mas porta-vozes das emoções humanas e agentes da mudança. Os bardos, essas figuras glamourosas na tradição do RPG e na literatura de fantasia, são muito mais do que artistas. Eles são os tecelões de mitos, os portadores de mensagens e os agentes do destino que atravessam o tempo com suas canções. Para entender a essência do bardo, precisamos voltar à Idade Média, onde sua figura era fundamental, frequentemente ligada aos trovadores que viajavam entre os reinos. Estes artistas eram portadores de notícias, histórias e canções que podiam inspirar tanto a realeza quanto a plebe, e suas contribuições mudaram não apenas o humor do momento, mas, em muitos casos, o próprio curso da história. Suas canções repletas de narrativas eram como um fio de conexão entre tribos, ajudando a unir comunidades, inspirar guerreiros e até mesmo influenciar decisões políticas. Essa profunda conexão com a história e a cultura torna o bardo uma figura imprescindível, não apenas para os eventos que se desenrolam ao longo da narrativa, mas também para a própria construção do mundo onde atuam. Hoje vamos explorar alguns dos bardos mais influentes em nossas narrativas, examinando como suas canções mudaram destinos não apenas em épocas distantes, mas também ecoam ainda hoje em nossas aventuras, revelando a importância dos bardos na transformação do nosso entendimento sobre o poder da narrativa. Um exemplo histórico que se destaca é o bardo da mitologia celta Taliesin. Seus poemas eram tão poderosos que, segundo a lenda, poderiam curar e dar força a quem os ouvisse. Taliesin não era apenas um mero poeta, ele era uma figura semidivina, um sábio que detinha segredos do universo. Isso nos leva a refletir sobre o conceito de magia nas canções, como a música pode ser considerada uma forma de magia que transforma corações e mentes. Em muitas campanhas de RPG, os bardos têm acesso a feitiços através da música, tornando-se peças-chave em batalhas. Essa interseção entre arte e magia é um tema digno de exploração, pois os bardos frequentemente são vistos como os verdadeiros magos de um mundo onde a criatividade se encontra com o sobrenatural. Ao criar mundos de fantasia, a ideia de que canções possuem um poder intrínseco pode ser um recurso narrativo valioso. Imagine uma aventura onde os jogadores devem recuperar as notas de uma melodia perdida, uma canção que, se tocada, poderia reviver um dragão ancestral ou selar um pacto com deuses antigos. Este tipo de narrativa não apenas engaja o jogador, como também provoca uma imersão profunda nas emoções que a música pode evocar. Construir uma campanha em torno da busca por uma canção esquecida permite aos jogadores entenderem o caráter transcendental do bardo, transformando a música em um roteiro de ação vibrante. Outro tipo intrigante de bardo que podemos explorar é o bardo trágico, aquele que narra histórias de heróis caídos e reinos perdidos, servindo como um aviso sobre o custo da ambição. Estes bardos não apenas entretêm, mas atuam como moralistas, utilizando seus versos para propagar questões de ética e escolhas difíceis. No universo do RPG, esse tipo de personagem pode servir como guia, questionando os jogadores sobre suas decisões e as repercussões que elas têm, levando a um entendimento mais profundo sobre as motivações e dilemas da moralidade. Esse papel pode gerar momentos memoráveis dentro do jogo, onde a reflexão sobre as consequências das ações dos jogadores se torna um elemento central da experiência narrativa. Assim, ao construir suas aventuras, considere como a música pode servir como um poderoso objeto mágico, um ícone que simboliza poder e influência. Criar bardos com personalidades distintas e suas próprias canções, que possuem histórias de origem ricas, oferece uma nova camada de imersão nas narrativas que você compartilha. Esses bardos podem ser mais do que meros apoiadores. Eles podem se transformar em protagonistas, indivíduos cujos legados são moldados tanto por suas conquistas quanto por suas falhas. Portanto, quando você se sentar para desenvolver sua próxima campanha, lembre-se da relevância da música e das histórias que os bardos têm a oferecer. Agora,
faremos uma reflexão mais profunda sobre o significado cultural que a música carrega ao longo da história. Como mencionado anteriormente, a música é uma ponte que conecta gerações, evocando sentimentos e lembranças que, por sua vez, podem afetar a narrativa futura. Historicamente, a canção pode servir como arma, símbolo de resistência ou mesmo bênção em momentos de desespero. Um bardo habilidoso pode manipular emoções e galvanizar coragem, podendo ser o fator decisivo entre a vitória e a derrota. Uma melodia pode conquistar o coração de um tirano ou inspirar uma revolução. Pense em como, em nossas próprias vidas, canções nos remetem a momentos específicos e nos conectam emocionalmente a experiências e pessoas. Em um mundo de fantasia, esse conceito é amplificado de maneiras poderosas. Cada canção carregada de significado pode retratar uma passagem histórica, uma lenda antiga ou um alerta sobre o futuro. Portanto, ao formarmos nossos mundos, vamos considerar: o que uma canção pode fazer? Que personagens criarão melodias que marcam a história? Como a última canção dos ancientes ainda ecoa em nossos dias, moldando o futuro e influenciando a história? É um convite a refletir sobre a interseção entre música e narrativa, e a ponderar se somos também bardos de nossas próprias histórias, contando o que realmente importa. Os bardos não são apenas relíquias do passado, eles continuam vivos no presente, moldando nosso entendimento e apreciação pela história e pela experiência humana. No coração de muitas legendas sobre bardos, encontramos a habilidade inata desses personagens de moldar a realidade com suas canções. Um bardo não é apenas um contador de histórias, ele é um criador de eventos, um manipulador de emoções e, em algumas narrativas, um verdadeiro agente do destino. Os bardos, em suas jornadas, carregavam não apenas instrumentos, mas legados que poderiam mudar o rumo das guerras e reinos. Um exemplo fascinante é a lenda de Arion, o bardo das estrelas, que, em um tempo de trevas, usou sua música para unir povos em conflito. Com uma melodia que ecoava nas montanhas, ele conseguiu ressuscitar esperanças, convocar alianças e, durante as batalhas, inspirar heróis a dar o melhor de si. Sua canção final, Ecos da Eternidade, não se tornou apenas um hino, mas uma força que transcendeu o tempo, contando a todos os que vieram depois sobre coragem, sacrifício e a importância da união em tempos difíceis. Além de Arion, as crônicas de Lyra, a Dama da Aurora, revelam a profundidade das emoções ligadas às canções dos bardos. Lyra, ao entoar sua balada no pico mais alto de Eldoria, não apenas altera o clima, mas acalma os espíritos dos guerreiros caídos. Sua música, repleta de uma doçura ao mesmo tempo melancólica e poderosa, é um exemplo claro de como os bardos poderiam manipular a realidade através da arte. Na cultura de Eldoria, suas canções se tornaram rituais, criando um espaço de celebração e luto que conecta vivos e falecidos. Os bardos também desempenhavam um papel crucial em mitologias que atravessaram eras, muitas vezes servindo como porta-vozes dos deuses e seus desejos. Um exemplo claro disso é o relato de Talion, que, ao cantar em honra de Aeloria, a deusa dos ventos, conseguiu invocar tempestades que não apenas mudaram o curso de batalhas, mas transformaram a geografia de reinos inteiros. O legado de um bardo, portanto, transcende suas canções. Eles se tornam quase guardiões de histórias que moldam a própria essência do mundo, arrastando ambientes e circunstâncias para seus ritmos e melodias. Essas histórias oferecem uma rica fonte de inspiração para as narrativas de RPG. Ao construir suas campanhas, pense em como a música pode ser uma força poderosa em interações sociais, momentos de ação e fuga. Os bardos têm acesso a habilidades essenciais em situações críticas, como encantar pessoas, que permite influenciar decisões, ou inspiração em combate, que proporciona coragem e determinação a seus aliados. Essas habilidades não são apenas números em uma ficha, mas refletem como a narrativa ambientaliza emoções e ações no contexto do jogo, revelando a importância de como a música pode alterar o clima de interações. Além de entreter, os bardos educam. Eles transmitem conhecimentos esquecidos, partilham histórias de modos de vida antigos e questionam a moralidade de atos heróicos. Ao longo das campanhas de RPG, isso pode levar a dilemas éticos e discussões profundas entre os personagens.
O conflito de restaurar um reino através da força ou buscar uma solução pacífica pode ser intensamente explorado através da música e dos versos do bardo. Essas narrativas revelam que a música e as histórias têm um poder que vai além da arte. Elas são ferramentas que podem construir ou destruir em um universo onde o destino é moldado não apenas com espada e feitiço, mas com o poder da palavra e do som. Neste contexto, cada bardo representa uma linha de continuidade entre o passado e o futuro, perpetuando legados de coragem e sabedoria a cada nova canção. Ao considerar a história dos bardos, podemos ver que seu impacto se estende muito além do simples ato de cantar. É sobre a profunda conexão humana que eles promovem através de suas histórias e composições. A última canção dos Ancientes é mais do que uma mera história. É um testamento da importância dos bardos no desenrolar dos eventos épicos nas terras sombrias e encantadas. Desde tempos imemoriais, os bardos não apenas narraram os feitos de heróis e vilões, mas teceram as trilhas do destino com suas canções. Eles eram os cronistas de batalhas passadas, mediadores de paz e agentes do caos, frequentemente desempenhando papéis cruciais em eventos que moldaram a história e cultura dos mundos onde habitavam. Um exemplo marcante é a figura de Elira das Sombras, uma barda cuja melodia tinha o poder de acalmar feras e levantar os espíritos desesperançados. Em uma época de grandes conflitos entre reinos, Elira viajou de cidade em cidade, apresentando-se nas cortes e tavernas. Com suas canções, ela uniu povos em uma resistência comum contra um tirano, mostrando como a música pode ser uma força poderosa para a mudança. Suas histórias, repletas de emoção e significado, se tornaram lendas, inspirando outros em sua luta pela liberdade. Além disso, os bardos eram a fonte de conhecimento e sabedoria. Em muitas campanhas de RPG, os bardos são vistos como personagens versáteis que podem utilizar suas habilidades tanto em combate como na mediação de conflitos. Eles têm a capacidade de inspirar aliados e desmoralizar inimigos. Um bardo bem desenvolvido não apenas fornece suporte logístico, mas também é um agente de mudança, capaz de transformar a dinâmica de um grupo por meio de palavras e canções. Isso reflete a vida real, onde a arte e a cultura desempenham papéis cruciais em revoluções e mudanças sociais, moldando o futuro das sociedades e influenciando aqueles que têm a capacidade de ouvir e aprender. Cada cultura dentro de mundos de fantasia possui suas próprias tradições bardas vibrantes. Os cantamontes no reino de Eldoria, por exemplo, acreditam que as montanhas ecoam a voz dos antigos bardos. Quando cantam, dizem que recebem visões do passado e do futuro, criando uma profunda conexão entre os bardos e o ambiente que os rodeia. Essas histórias, carregadas de simbolismo e ensinamentos, são fundamentais para a formação do ethos cultural do mundo, enriquecendo as experiências e a imersão proporcionadas. Os desafios enfrentados pelos bardos não eram apenas de natureza musical. O medo da Inquisição Barda, onde aqueles que usavam a magia da palavra eram caçados por sua capacidade de manipular realidades por meio da arte, é um tema recorrente. Essa perseguição cria uma dinâmica interessante, provocando discussões sobre a liberdade de expressão versus controle autoritário, um dilema frequentemente encontrado em campanhas de RPG. Nesse cenário, os personagens se veem envolvidos em tramas políticas e sociais, explorando as ramificações das escolhas que fazem e as alianças que formam. Ao final, a canção dos Ancientes é um chamado à ação. Cada jogador de RPG que se embrenha em aventuras deve lembrar que são os narradores de suas histórias e, como tal, tem o poder de moldar o mundo ao seu redor com suas ações e escolhas. O legado dos bardos nos ensina que a verdadeira coragem e inovação muitas vezes nascem nas vozes que se levantam, desafiando o status quo. Esse chamado é um lembrete de que o que fazemos em nossas histórias tem consequências duradouras e que cada escolha conta para o desfecho da narrativa coletiva. A próxima vez que você agarra um dado ou promove uma sessão de RPG, pense na influência das canções e das histórias que você cria. Pense no impacto que elas têm sobre seus personagens, o mundo que você constrói e a própria dinâmica do jogo. Essas canções têm o poder de mudar não apenas a trajetória do seu jogo, mas também a vida de todos os que participam dele.
Cada encontro, cada vilão derrotado e cada amizade forjada é uma canção em si, um testamento da aventura que vocês compartilham. Nunca subestime o potencial do bardo e sua capacidade de moldar o ambiente através da arte e da criatividade. Afinal, a essência do RPG reside na narrativa, nas histórias que contamos e na música que vivificamos. Portanto, ao se preparar para a sua próxima campanha, lembre-se: as canções dos bardos não são apenas ecos do passado, mas poderosos instrumentos que ajudam a escrever o futuro. Que suas histórias e canções permaneçam vivas nas memórias daqueles que as ouvem. Incentive os jogadores a se tornarem bardos de suas próprias escolhas e a interiorizar as lições que a música e a história têm a oferecer. Este é um convite para explorar um universo onde a criatividade não tem limites e onde cada nota carrega peso e significado. Agora, vamos aprofundar ainda mais na rica tapeçaria de histórias e significados que cercam os bardos. Esses personagens, tão essenciais, não são apenas contadores de histórias, mas também catalisadores de mudanças sociais e políticas. Vamos explorar os diferentes tipos de bardos que podem existir em suas campanhas, cada um trazendo suas próprias nuances e habilidades únicas que enriquecem a narrativa. Um tipo fascinante de bardo é o Me-Bardo da Revolução. Este personagem utiliza suas canções não apenas para entreter, mas para incitar mudanças. Seu maior objetivo é desafiar o autoritarismo ou as injustiças sociais. Imaginemos uma barda chamada Selene, que percorre vilarejos oprimidos cantando baladas sobre a luta pela liberdade e a resistência contra tiranos. Através de suas letras poderosas, ela inspira os oprimidos a se levantarem contra seus opressores, utilizando a força da música para galvanizar corações e mentes. As histórias que Selene conta podem refletir suas próprias lutas, criando uma conexão profunda com aqueles que escutam. Esse tipo de bardo pode ter habilidades especiais em campanhas de RPG que permitem aos jogadores realizar ações únicas, como fortalecer a moral de um grupo ou desestabilizar as forças inimigas por meio de canções que expõem as fraquezas deles. As baladas de resistência que ela compõe podem se tornar célebres, e seus efeitos podem ser tais que fortalecem aliados e debilitam adversários em uma luta crucial. Portanto, ao desenvolver um personagem desse tipo, enriqueça suas histórias pessoais e suas motivações, fazendo com que os jogadores sintam a urgência e a importância de sua missão. Outro tipo de bardo a considerar é o Me-Bardo Místico. Este personagem incorpora elementos de magia em suas canções, permitindo não apenas que a música tenha um impacto emocional, mas também um efeito físico no mundo ao seu redor. Imagine um bardo chamado Kael, que ao tocar sua flauta pode evocar visões de tempo e espaço ou convocar elementos naturais para ajudá-lo. A música de Kael não é somente audiência, é um meio de comunicação com as forças da natureza, evocando tempestades ou serenidade conforme necessário. As habilidades de um bardo místico podem variar de feitiços que acalmam feras a canções que criam ilusões, permitindo que os jogadores explorem a magia de maneira única, onde a música se torna uma extensão de sua própria essência mágica. Isso também pode levar a dilemas interessantes em sua narrativa. Será que Kael deve usar sua magia para ajudar a lutar contra um tirano? Ou será que a música dele atrai a ira de forças que não podem ser controladas? As escolhas que ele faz revelam a dualidade entre o poder da música e as consequências que vêm com ele. Além dos bardos revolucionários e místicos, há também os merabardos sábios. Esses personagens, como seu nome sugere, são repletos de conhecimento e experiências acumuladas ao longo de suas longas jornadas. Pense em Hesperus, um bardo que é um viajante no tempo, capaz de contar histórias de eras passadas. Hesperus não apenas narra histórias, mas elas se tornam lições para os ouvintes. Ele compreende a história como um ciclo e, por meio das suas canções, adverte sobre os perigos do passado e as lições que ainda precisam ser aprendidas. Esse personagem pode trazer uma profunda dimensão para as campanhas, já que suas canções podem ter o poder de fornecer visões do passado que ajudam a moldar decisões presentes dentro da narração. Um belíssimo exemplo de habilidade que podemos atribuir a Hesperus é a de compartilhar o conhecimento ancestral, fazendo perguntas que instigam a reflexão nos jogadores sobre a ética de suas ações.
À medida que você desenvolve bardos em seu mundo de fantasia, pense em como sua música e suas histórias podem influenciar não apenas seus companheiros de aventura, mas todo um mundo ao redor deles. Quais são os efeitos das canções que eles compartilham? Como elas transformam e dramatizam a narrativa e que lições podem ser extraídas? Bardos podem soar como meros personagens coadjuvantes, mas são, na verdade, o coração pulsante da narrativa. Quando estamos criando aventuras, devemos lembrar que as canções deles são os fios que tecem a tapeçaria da história. Cada personagem bardo traz consigo uma herança cultural rica e inúmeras histórias que esperam para ser contadas. Incentive seus jogadores a explorarem a história por trás de seus personagens, o que os motiva e como sua música pode criar laços indissolúveis entre eles e o mundo que estão ajudando a moldar. Incorporar a música de maneira interdisciplinar, envolvendo diferentes estilos, períodos históricos e influências contemporâneas, pode proporcionar uma riqueza e um realismo ainda maior às suas histórias. Você pode até mesmo sugerir aos jogadores que criem suas próprias músicas e letras para refletir a essência de seus bardos, incentivando uma experiência mais imersiva. Essa prática pode transformar não apenas a dinâmica do jogo, mas também a conexão emocional entre os jogadores e seus personagens. Em suma, os bardos são pilares de experiência, emoção e sabedoria. Explorando diferentes tipos de bardos e suas histórias, você poderá não apenas enriquecer suas campanhas de RPG, mas também criar um espaço onde a música e a arte respiram vida. Então, avante, aventureiros! Deixem que as canções dos bardos ecoem em suas narrativas e que suas histórias continuem a moldar os mundos e corações que eles encontram. Conforme nos aprofundamos ainda mais, observe o papel transcendental dos bardos na mitologia das diversas culturas dentro de um mundo de fantasia. Eles não são apenas personagens, muitos são tempestuosos, emocionais e sacodem as fundações dos reinos, mas também simbolizam o que a música significa em um contexto mais amplo. Para começarmos, vamos mergulhar nas raízes arquetípicas do bardo em várias culturas e como essas raízes podem influenciar a narrativa em RPGs. Historicamente, na Grécia Antiga, os rapsodos eram bardos que recitavam poemas épicos de deuses e heróis. Esses personagens eram essenciais para a transmissão da cultura e das tradições, e suas recitações eram também uma forma de manter viva a história e a moral de uma sociedade. Por meio de suas canções, os rapsodos não apenas informavam, mas também educavam as pessoas sobre as virtudes e os vícios. Uma função que os bardos modernos ainda desempenham ao tecer lições de sabedoria para as novas gerações. Ademais, no Egito Antigo, os bardos eram reverenciados por sua capacidade de se conectar com as divindades. Músicos e poetas eram vistos como mediadores entre os mortais e os deuses, utilizando suas canções para invocar bênçãos, proteção e orientações nas questões humanas. Esse conceito pode ser uma adição fascinante para o RPG, onde uma canção pode invocar a proteção divina ou mesmo provocar a ira das divindades, dependendo das intenções do bardo. No mundo contemporâneo, as canções e as narrativas dos bardos podem ter o poder de moldar a sociedade. Pense em como, através da música, os bardos modernos levantam questões sobre injustiça, desigualdade e lutam por mudanças sociais. Essa conexão entre passado e presente pode ser vital em RPGs, onde os bardos não são apenas personagens que rimam, mas estrelas polimórficas com a habilidade de despertar a consciência social dentro das aventuras. Ao criar listas de canções e suas histórias que se intersectam com figuras históricas, você pode proporcionar aos jogadores uma experiência multifacetada que conecta a tradição do bardo ao mundo que eles estão explorando. Por exemplo, cada canção pode ter uma história profunda que narra eventos que aconteceram em lendas, proporcionando assim aos jogadores uma experiência mais rica e contextualizada. Além de explorar referências históricas, também vale considerar como os bardos e suas canções se conectam com a ecologia das criaturas mágicas dentro do seu mundo. Quando a música ressoa com a natureza, pode ser um forte símbolo de balanceamento e harmonia, ou incitar a fúria das forças primordiais que habitam uma floresta. Os bardos podem ser vistos como guardiões do equilíbrio natural, e suas canções podem agir como encantamentos que promovem a harmonia entre espécies mágicas e a civilização.
Outra dimensão a ser explorada é a relação simbiótica entre bardos e a figura dos druidas, que normalmente são os guardiões das tradições e das forças da natureza. Um druida pode se juntar a um bardo em suas aventuras, onde as canções podem alterar o ambiente ou até mesmo invocar linhagens de forças ancestrais que protegem um lugar sagrado. Essa colaboração poderia não apenas enriquecer sua narrativa, mas também criar uma sensação profunda de propósito e reverência entre as forças que os bardos invocam através de sua música. Por fim, ao falarmos da última canção dos Ancientes, é fundamental refletir sobre o impacto que as histórias têm em nosso cotidiano e nas sociedades em geral. A última canção pode ecoar através das eras, como um lembrete contínuo de que a arte é capaz de moldar opiniões, emoções e até mesmo decisões políticas. Isso nos leva a pensar: qual será a última canção que os bardos de sua campanha irão deixar? Será uma balada de amor, um hino de vitória ou uma canção trágica de perda? Concluindo, a diversidade de narrativas e arcos que podem ser explorados através dos bardos nos demonstra que eles são uma presença essencial em qualquer mundo de fantasia. Cada canção traz consigo a capacidade de moldar o mundo ao redor, de inspirar e provocar mudanças. Portanto, ao desenvolver seus bardos, lembre-se sempre do poder sublimemente transformador que suas melodias e histórias podem ter em um universo onde tudo é possível. Que suas jornadas com seus bardos sejam épicas, cheias de emoção e impactantes como as últimas canções dos Ancientes. Para finalmente encerrar nossa profunda exploração do legado dos bardos e da última canção dos Ancientes, vamos focar nas lições práticas que podemos extrair e aplicar em nossas campanhas de RPG. Através do simbolismo, da cultura e da narrativa, podemos transformar o modo como jogamos e experimentamos a arte. Cada bardo oferece uma nova perspectiva, uma nova maneira de enxergar o mundo. E ao se aventurar por esse caminho, o poder da narrativa se torna ainda mais palpável. Primeiramente, considere usar a música como uma linguagem de poder em seus jogos. Pense em como os bardos podem usar suas canções para moldar o ambiente. Isso pode ocorrer de formas diretas, como um feitiço de barragem de som que afeta todos os que estão por perto, ou de maneiras indiretas, formulando uma lenda em suas letras que pode inspirar heróis nas horas de necessidade. Essa estrutura adiciona uma nova dimensão ao seu jogo, onde a arte se torna não apenas um adorno, mas uma parte fundamental da experiência do personagem. Além disso, ao elaborar os arcos de seus bardos, pense nas motivações que os impulsionam. Uma barda com um passado obscuro pode ter uma canção que evoque a dor de sua história, enquanto um bardo otimista pode usar suas canções para celebrar triunfos e sorrisos. A riqueza da personalidade barda se reflete em seu estilo musical, e isso transmite emoções que podem cativar ouvintes e inspirar outros personagens a seguir seus passos. Adicionalmente, é igualmente importante considerar as repercussões sociais das canções, como elas afetarão o mundo ao seu redor. Uma canção que desencadeia a revolução vai causar problemas para as autoridades locais, enquanto uma balada de amor pode acender paixões e rivalidades no mesmo nível. Pense em como essas repercussões podem se desdobrar em ações e reações do mundo e dos personagens à medida que eles interagem com seu ambiente. Além disso, lembre-se de que seus bardos podem ser tanto amigos quanto antagonistas. Pode ser interessante ter uma rivalidade entre dois bardos, onde cada um possui seus próprios estilos, influências e mensagens. Isso adiciona uma dimensão competitiva, e a música pode se transformar em um campo de batalhas emocionais. Como o bardo rival pode influenciar os sentimentos do grupo e perturbar a harmonia que os outros estão tentando construir? Além disso, lembre-se das implicações culturais de incluir diferentes estilos musicais e tradições dentro de suas campanhas de RPG. Que tal ter ouvidos ao extraordinário? Incorporar diferentes influências pode enriquecer seu jogo, permitindo que os jogadores explorem como suas canções se entrelaçam com diferentes mitologias culturais e estilos de vida. Isso pode não apenas expandir o alcance de suas narrativas, mas também oferecer uma experiência contextualizada de como protagonistas e antagonistas se relacionam através da música. A música em RPGs não precisa ser apenas consumida, ela pode ser criada. Por isso, incentive seus jogadores a escrever letras ou compor melodias que se encaixam em suas histórias.
Mesmo que as pessoas não tenham um talento musical, permitir que as letras representem os sentimentos de seus personagens pode oferecer uma imersão profunda e fortalecer laços emocionais. Não apenas entre os jogadores e suas histórias, mas também entre os jogadores em si. Ao final do dia, lembre-se de que os bardos são portas de entrada para a narrativa e a emoção. Eles são os tecelões que conectam as histórias passadas com o presente e o futuro. A última canção dos ancientes ecoa em seus mundos, instigando perguntas sobre o que significa ser humano, o papel da arte e como a música molda nossas vidas. Aproveite suas canções e as histórias que elas carregam para criar um universo rico, vibrante e cheio de significado. À medida que sua jornada avança, lembre-se sempre de que a verdadeira magia dos bardos reside em seu poder de tocar os corações e inspirar almas. Ao incorporar esses elementos em suas campanhas de RPG, você não está apenas contando uma história. Você está criando um legado, uma última canção que será lembrada por aqueles que ousarem ouvir. Que seus bardos sejam sempre um símbolo de esperança, coragem e da beleza da criatividade. Em conclusão, a narrativa dos bardos é uma tapeçaria rica e cheia de complexidade, explorando como as canções podem moldar a realidade e trazer à tona emoções profundas que ressoam com cada audiência. Cada bardo carrega não apenas sua música, mas também uma história pessoal que reflete a luta, o amor, a alegria e a dor de um mundo em constante mudança. Ao desenvolver suas histórias, seja em RPGs ou narrativas de fantasia, devemos prestar atenção ao impacto que essas figuras têm em nosso entendimento da cultura, da história e da arte. Essas lições não se limitam às campanhas de RPG. Elas podem nos ensinar sobre as histórias que contamos em nossas próprias vidas e a importância de compartilhar as experiências que nos moldaram. Os bardos nos lembram que cada um de nós tem sua própria canção a ser cantada, sua própria história a ser compartilhada. O que fazemos e como nos expressamos pode ressoar nas vidas de outros, e assim, perpetuamos a tradição de passar a música e a narrativa de geração em geração. Lembremos sempre que a magia que ficou gravada na história, ecoando na última canção dos ancientes, carrega em si a essência da humanidade, a busca por conexão, compreensão e a celebração da nossa existência. Que as canções dos bardos e suas histórias inspirem não apenas nossas aventuras, mas também a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Aventureiros, ao seguirem por este caminho, que suas jornadas sejam preenchidas com as melodias harmoniosas que elevam seus espíritos, despertando dentro de vocês o bardo que vive em todos nós. Cantemos nossas canções para o futuro e façamos com que as histórias do passado não sejam esquecidas. A última canção dos ancientes pode servir como uma bússola, guiando-nos em direção ao desconhecido, onde ainda mais narrativas e aventuras nos esperam. Agora, que tal pegar seu instrumento e se juntar a esta jornada? Que cada nota ecoe com significado e cada verso ressoe com as vidas que tocaram. Os bardos permanecerão eternamente como os eternos contadores de histórias, crentes na beleza da música e do poder que ela possui. Ao torná-los parte de suas aventuras, você não apenas enriquece seu jogo, mas também dá vida a uma tradição que continua a transcender gerações. Deposite suas esperanças e sonhos nas canções que você cria. Seja um bardo, um contador de histórias, e deixe sua marca indelével neste universo vasto e lindo. Mary a última canção não como um eco do passado, mas como um farol para o futuro.